E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Entrevista com o demônio, hein? Vai encarar? Filmão? O que vocês acham? Vamos ver? Light the Night of the Devil. Um apresentador de televisão, populista, né? Estilo Ratinho, aquela galera tipo Faustão, Ratinho. Ele então tenta de tudo, né? Pra fazer sucesso. E na verdade, sucesso, ele tem um relativo sucesso, mas ele quer mesmo ficar na frente de um outro apresentador que ele geralmente não consegue. E o filme todo é ambientado então na década de 70, né? Que inclusive traz o ator bem colocado no papel, que é o David Dastmalchian, que vocês conhecem por vários filmes coadjuvantes por aí. E ele tem ideia então do que acontece de pegar pessoas peculiares, né, pessoas assim, trazendo um programa em uma noite de Halloween de 1977. Muita gente não era nascido, para quem é nascido lembra, era uma época peculiar, né, e o pessoal, você vê bem isso no programa. Mas vamos lá, então o que eles chamam? Eles chamam o médium, né, é o Christus, que ele chega lá, ele tem aquele jeitão assim, tipo, ele conversa com os motos, ele começa a interagir com a plateia. Bom, isso aí mais pra frente vamos falar então. E para contraponto, né, digamos assim, a gente tem um ex-mágico cético, né, que como ele vive de desmascarar pessoas como Christos, talvez, que tem uma proposta de um cheque de $1 milhão para quem provar para ele que o paranormal existe, né, que essa coisa assim, olha, isso aqui existe, esse fantasma é real, isso aqui. Bom, então ele está lá e visivelmente inspirado, né, no James Randi, que realmente oferece $1 milhão para as pessoas que nos Estados Unidos, né, mas ele faleceu, né, mas está lá a Fundação Randi ainda batendo de frente em quem acredita no sobrenatural, né, pelo menos desafiando o sobrenatural. E para contraponto, tá lá nesse programa. E para fechar como cerejinha do bolo, né, a gente tem uma parapsicóloga, né, que é inclusive confrontada. O que é isso? Parapsicologia, o que é? Ciência. Que leva uma garota que participou de uma seita ali, teve uma situação com uma seita, que eu não vou falar muito, e que no fundo estava possuída pelo demônio. E tudo isso ao vivo, nos anos 70, em um programa de televisão noturno, né? Tem tudo para dar errado, concorda comigo? E dá, né? Ou o que vocês acham? Então, a história então basicamente é sobre poder e fama, sobre poder, fama e dinheiro. Jack, na verdade, Jack Delroy não sabe o que é, né? Como muitos de nós. Então ele passa para o público essa imagem de homem apaixonado e da família Doriana, né, a família perfeita, com esse programa dos anos 70, que a mentalidade, né, a gente teve aqui o caso do Ratinho, o banheiro do Gugu, essas coisas assim que não importava, né, se tinha uma criança ali na sala e de repente tinha um bundão ali aparecendo na televisão. O importante era bater a concorrência. E a mentalidade nos anos 70 era bem essa, principalmente no país do capital, né, nos Estados Unidos, onde você pede uma vida, mas não pede o lucro, certo? Então tá lá, né, ele tá tudo pimpão, tentando bater a concorrência, e até que sua esposa de repente morre de câncer, né? Aí o que acontece? Ele dá uma pausa na carreira e de repente fica ali naquele ostracismo, né? Em o seu luto, até que ele volta com tudo, que em uma sacada mesmo para virar tudo, porque a audiência estava bem baixa, né?
ele acaba tendo uma sacada de mestre, como diriam, né? E aí o que que ele faz? Ele, na noite de Halloween de 1977, ele chama um pessoal lá para tentar ver se consegue pegar audiência, né? Então a gente tem o Christus, que eu já falei anteriormente, o Mágico, né, que é inspirado no James Rand, né, e a parapsicóloga lá sendo entrevistado, né, sendo como se fosse, por exemplo, uma entrevista com o demônio, literalmente, porque a menininha chega, né, ela é bem sinistrinha, bem esquisitinha, uma menina bonita, mas ao mesmo tempo sinistra, né? Não sei se alguém entende o que seria isso. E ela tá lá, e o pessoal fazendo entrevista, e aí sim a coisa começa a ficar sinistra, né? Ele é um filme que você percebe que ele tem um pouco de pegada, talvez seja por isso, nos anos 70 a gente não tem isso de internet hoje, que tem essa molecada pegando shots, assim, molecada não, né, até adulto, pegando shots e virando, e de repente consumindo uma coisa em segundos, né, jogando aquela dopamina pro cérebro e tum. E aí então as coisas começam a ficar bem estranhas. O filme começa então a ser finalmente caracterizado como filme de terror. Bem, então, né? Para quem gosta de filme de terror, bom, já vou dizendo agora que da partir de aqui eu vou, se eu der spoiler aí vai ser sem dó, então quem não assistiu o filme é por conta e risco. E já que você chegou aqui, dê o seu like aí, se inscreva no canal quem não é inscrito. Seus comentários são sempre bem-vindos e bem interessantes e importantes. Para quem gosta de filme de terror, então, aquela coisa do gore, né, do sangue escorrendo com vontade, como diria o Gueto, eu recomendo até que a pessoa vai... Melhor até não assistir, porque ela vai se arrepender um pouco, né? Vai se decepcionar. É um filme que já é arrastado, então até no terceiro ato, quando vai acontecer mesmo o que seria de terror, né? Vamos lá, e tudo terror, ele é meio arrastado, bem na década de 70, e muito desse pessoal novo aí que gosta de shorts vai sentir um pouco de ansiedade, né? E afinal de contas, nos anos, em 1977, que é a época que está passando, não teria aquela tanto de geração de ansiedade como a gente tem hoje, né? O filme, uma curiosidade, antes dele ser lançado, ele quase foi cancelado, né? Porque acabou vazando que ele tinha usado inteligência artificial, e isso aí acabou gerando um pouco de bronca no pessoal, né, nos cineastas, e os criadores e o próprio diretor teve que vir a público, né, deixando bem claro que foi apenas utilizado a inteligência artificial em alguns cartazes, né, que mostram o filme, a corujinha lá no caso, que é o slogan do programa, né. E então vamos lá, depois da apresentação do Christus, né, o paranormal, né, que fala com os mortos, ele acaba tendo um problema e começa a ficar regurgitando um líquido preto, né, bem nojenta a cena. Já começa então o gore, não sei, vamos lá. E o nosso ex-mágico lá sempre dando aquela de cético, né? E até que uma hora, por exemplo, o assistente de palco lá do apresentador, ele embate esse ex-mágico aí, o cético, né? E ele obtém informação de que o Christus, a caminho do hospital, acabou morrendo, né? E aí a gente tem finalmente a transformação da menina, e nessa cena começa, né, a tensão, aquela coisa toda, e aí a menina acaba incorporando mesmo, né? E a gente tem as técnicas, né? Tipo
um vislumbre assim do demônio rapidamente, bem sutil, né? Dá um medo, dá um sustinho, mas não é aquela coisa que você esperou por tanto tempo e achando que ia ser totalmente, né, avassalador. Ela dá aquela levitada, ela insinua que o Jack teve um caso com a apresentadora, com a parapsicóloga, né? E em um certo momento a menina tem a voz da ex-mulher dele, né, que morreu de câncer. Então aquilo dá aquela congelada, mas para tudo de novo, a coisa volta ao normal e novamente vamos para o comercial e o Carl, né, que é o ex-mágico, sempre cético daquela coisa toda, ele se propõe então, depois dessa apresentação do demônio, né, mostrar como é que é feito. Então o que ele pega? Ele pega o assistente de palco Gus, né, que é o bigodinho lá que comanda a banda, como se fosse aquele que a gente tinha no Jô Soares, né? E vai lá e simplesmente, com uma técnica, o Carl hipnotiza o Gus, fazendo que ele tinha ojeriza, né? Ele não gostava de vermes. Então praticamente você vê também um gore ali, literalmente ele abrindo a barriga e aquele monte de larvas, de vermes, de lombrigas, sabe? Aqueles saindo tudo até que chega um tubuzão e sai do pescoço dele, né? A galera toda, tanto o público como os personagens ali que estavam sendo entrevistados e o público, a gente aqui do outro lado fica estarrecido, isso aí tá acontecendo ou não, e beleza. Chega o momento que então o Carl chega e fala, olha, você tá vendo, aquele ato que aconteceu antes, vocês foram simplesmente hipnotizados. E a plateia, né, fica naquela, nossa, alguém viu o verme no Gus ou não? Foi a mesma coisa com a menina. Aí, até que alguém dá a boa ideia de, por exemplo, assim, já que estavam mostrando, que eles fizeram um retrocesso das imagens, e onde mostrou que a gente não tinha visto aquilo, né? Aí mostra o Gus tentando abrir a barriga, mas não acontecia nada, a não ser ele ter tirado a camisa, e simplesmente isso. Mas, pro resto da galera, como estava gravado, provou-se então a tese do Carl, né? Do ex-mágico, que é inspirado no James Randi. Aí então, o que acontece? Aí então, o capiroto na forma da menina, muito espertinho, falou assim, olha, já que vocês voltaram à imagem do Gus, vamos voltar também à imagem em que eu apareci, no caso, né? O capiroto falando. E tudo bem, o Jack concordou, foi a pior coisa que ele fez, porque na imagem, então, toda aquela coisa, a menina fica com a cara toda deformada, ela chega a levitar, né? Isso choca que aconteceu. Não foi que nem o Gus, que ele abriu a barriga, quando a gente estava, que o espectador também estava hipnotizado e viu, ele estava lá na imagem, que a imagem não mostra, uma imagem vale por 1000 palavras. Ele abriu a barriga e não tinha nada, ao contrário das imagens do demônio aparecendo no caso, né? E o Jack já fica meio esperto e até parece que ele vê uma coisa, né? Ele vê um negocinho ali que manda frame a frame, né? Que seria aquela passagem bem lenta das imagens, e uma hora o frame acontece, a gente assusta, tá lá a esposa dele toda de branco, né, tipo, acusando, você me matou. Mas como assim, Tony? Sim, ele tinha feito um pacto. No começo a gente vê ali ele participando de uma sociedade secreta que, inclusive, se vocês pesquisarem aí, até existe, né? Eu não posso afirmar que foi baseada, mas é o Skull and the Bones, onde tinha essa sociedade secreta que realmente eles faziam um pacto ali com corujas, aquela coisa. Eu não sei se isso está relacionado ao nome do programa, né? The Olms, né? O corujão. E essa sociedade Skull and Bones existe.
presidentes e pessoas importantes, influentes e milionárias fazem parte dessa sociedade. E o Jack ali, então fica claro que ele fez o pacto para ter sucesso em troca da vida da esposa dele, que morreu de câncer, né? E aí então a gente percebe que o que já sabia no início, que o Jack é bem canalha. E o terror, Tony? Então, o terror então nos momentos finais do filme, né? Por isso que eu falo que pode decepcionar muita gente. Se você é aquele namorado, você vai levar para assistir com a namorada, ou vocês estão assistindo na Netflix na casa de vocês, os momentos primeiros, então é bom para vocês dar um beijo, né? E para quem já é mais de idade, ele vai lembrar, vai gostar daquele ambiente, aquela ambientação dos anos 70, recordação e recordar a viver. Mais um filme de terror, então, que mostra, então, no final, simplesmente assim, a menina tá lá, ela tem a possessão, acontece, né, a coisa toda, o palco a gente entende que acontece ali, ela racha a cabeça dela, sai uma energização, fica tudo ali direto. O Gus tenta exorcizar lá com um crucifixo e ela simplesmente desloca a cabeça dele. A parapsicóloga morre, né, enfocada numa corda. O Jack é poupado, né? Ou seja, fica mais claro ainda que o Jack tinha o pacto com esse capiroto aí para ter sucesso em troca do sacrifício da esposa. Então, e no final, né, dá a entender que as pessoas estão todas ali, acabam todas morrendo. O Jack, parece que o inferno dele é ficar reprisando aquilo no programa, né? E tem um momento que a gente percebe uma crítica do próprio diretor, que ele fala turn it off, tal, desliga, desliga, desliga. E dá a entender então que ele está no inferno e the end. O filme é bom? O filme é ruim? Bom, vamos lá. A parte ruim, eu diria que hoje em dia, né, com o advento da internet, a gente tem a parte ruim ser o quê? Monótono, arrastado, né? E muita gente não vai ficar empolgada, né, nos primeiros 30, 40, 50 minutos de filme. O pior, ele cria um clima e não entrega, né? Então você percebe que tudo bem, você passa pelo aquele marasmo ali. É como eu falei, quem é dos anos 70 até vai curtir um pouco aquela coisa, uma nostalgia. Mas ele chega no final e o que tem? A menina explode a cabeça, mata um, dois ali e acabou. Ele assusta? Não. Mais uma decepção, né? Um filme de terror deve se fazer o quê? No mínimo assustar. É parecido com o Exorcista, porque é curioso que depois, 77, né, o Exorcista foi lançado um pouco depois da época, não sei se isso tem alguma coisa de relevância, né? Mas o Exorcista, aquela nada você vai ver parecido, como cabeça girando, né? Beleza, mas só tem coisa ruim? Não, vamos ver se tem coisa boa. Bom, o bom, o que é? Como eu disse, como é aquela nostalgia, para quem já conhecia, dá aquela nostalgia gostosa, para quem é mais novinho aí, para conhecer também como é que era os anos 70, onde não tinha celular, e a gente tem uma coisa gostosa, né, de assistir. O estilo found footage, a gente fica, nossa, será que é verdade ou não? Acharam essa fita aí, isso é baseado em uma coisa real, que realmente a gente pode ter acontecido, legal, é o estilo legal. E eu acho que nem classificaria um terror comédia, né? Será que isso pode se suportar, né? E ele é divertido, é um filme divertido, não tem como falar. E de novo a estética visual dos anos 70, a gente vê tudo aquilo ali primorosamente, né? E basicamente é um filme assim, se você espera muito terror, deixa quieto, vai tentar ver outra coisa, vai tentar procurar outra coisa. Agora, se você quer um filme original, é um filme divertido, é um filme que com essa temática do demônio dos anos 70, né, que era muito bem pós-exorcista, você vai gostar e talvez se decepcionar com o final, como foi o meu caso. Se eu daria uma nota, seria uma nota 6.
divertido, mas é um terror que não é terror e que não entrega o que deveria. Pessoal, obrigado, não esqueça do seu like, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu comentário aí e a gente se vê. Sayonara, Nihon, sayonara.